Josa Bernardes Torres. O meu marido faz a estrutura de madeira e depois faço as esteiras e ele é que põe com os bracinhos tudo a atar nos chapéus. Fazer as esteiras, torcer os baraços e depois talhamos a esteira e fazemos. Fiz chapéus, ainda lá tenho 2. Chapéus, fizemos candeeiros, fazer as esteiras e tem sido assim a minha vida. Agora é que não, agora é que estou parada. É o trabalho que é do paule, do bunho, dava muito trabalho porque nós cortámos, escolhíamos, alargámos lá no paule e depois, quando era o bunho já meio seco, a gente atava a manetinha, depois acartámos para a rua. Depois ia lá, naquela altura, no princípio era gado, ia ao carrinho de bois e ia lá buscar. Depois começou a ser os tratores, lá buscar, mas nós é que tínhamos de trazer tudo para fora, porque havia água, quando não havia água ia-se lá dentro, quando havia era cá fora, que a gente acartava tudo. E era muito trabalhoso, muito, e sujo, que a gente vimos todas sujas. Mas era muito lindo. Íamos com 20 esteiras a Coimbra, vender ao senhor dos colchões, a pé, para lá e para cá. Trabalhámos muito, mas era muito lindo. Nós tínhamos de escolher o bunho do palhiço, escolhia-se o bunho, agarrava-se para as pontas, alargava-se em cima do palhiço e depois, quando ele estava seco, é que nós acartámos para fora. Depois já estávamos as manetinhas, acartámos, depois ia-se lá buscar. Mas dava muito trabalho, mas era daquilo que nós vivíamos. É cadeiras e há quem faça, lá em Santarém fazem muita coisa. Estes coisinhos também lá se fazem. Eu estive lá também. Íamos a pé e vimos, coitadinhas, não havia mais nada. Íamos para Coimbra, para Condeixa, a pregoar as esteiras. A gente íamos ganhar o dia, porque havia cá os labradores, também tinham um bunho, nós íamos ganhar o dia e à noite trouxíamos e fazíamos para nós comprar a roupa e os sapatos. Era assim. Nossas mães à noite era para a gente. Ganhámos o jonção, era em primeiro lugar. Esse trazíamos logo para casa, secava-se em casa. E o bunho, depois ia-se cortar e já veio das nossas avós. O paule foi sempre o governo aqui de Arzila. Nós levávamos ovelhas, levávamos os porcos para lá e tudo. E andámos naquelas estradas e depois trazíamos-los à nossa frente para casa. Era tudo lá, o paule era tudo. Era um paule que dava muito comer aqui para a Arzila. Era sempre a trabalhar. E à noite era para a gente. Comprar os sapatinhos e a roupa. Pois. Éramos 3 irmãs. Tinha 2 irmãs gêmeas. Tem agora 88 anos. E eu fiz 86. Elas têm 2 anos a mais que eu. E ajudámos umas às outras, éramos amiguinhas sempre, e era assim a nossa vida. Fazer o baraço, a pedra e depois o bunho. E depois a gente à noite trouxemos o baraço, juntámos todas cá fora num grupo, trouxemos os baraços, eu para terceiro não havia pai. Era cada meada de baraço. E depois também fazíamos à noite, juntas. E eu mais as minhas irmãs, às vezes elas faziam ambas e eu torcia à noite. Comprámos a nossa roupinha, que a gente naquela altura era uma vida muito pobre. Minha mãe tinha 4 filhos, um rapaz e era as gêmeas, era eu era a mais nova.
Mas trabalhámos muito. Mas gostámos de andar lá. Ao mesmo tempo trabalhámos e gozámos. Convivíamos, éramos amigas todas e era muito bom lá andar. Mas eu não me importo de ensinar. Já cá tem vindo meninas que eu já tenho ensinado a fazer as esteiras, a torcer. Depois virámos então para a baraça. Já não tínhamos tempo de estar a torcer, o baraço é mais rígido que isto, muito mais rígido. E os chapéus é feitos com a baraça, não é com isto. Compraram um novelo, depois talha-se as esteiras. Eu, quando era nos chapéus, nem talhava, empedrava e depois, quando acabava a parte do chapéu, cortava e atava, tornava a fazer naquele baraço. Para mim já não é difícil. Eu não sabia, mas um dia um senhor convidou-me para ir àquele lado, a Cantanhede, e o senhor tinha lá uns chapéus, mas era feito em esteira. Era só a esteira. A armação estava feita. Nessa altura fiz 10 chapéus que ele tinha. O meu marido foi lá aplicar mais um cunhado meu, e eu também fui. E a partir dali é que eu comecei a fazer os chapéus, porque eu nunca tive ninguém que me ensinasse. Mas essas era o chapéu em volta. Era uma parte, na parte de cima em esteira, e na parte de baixo fazia a outra parte em esteira, mas era tudo em volta. Depois os outros não, era aquelas coisas em madeira, e fazia aquele sítio do chapéu, depois o meu marido é que plantava isso no chapéu. Eu, quando eu ia para a feira, levava sempre para lá os chapéus, e ainda vendia algo. Nós antigamente fazíamos esteiras, quando era a feira do ano, iam-nos lá com o gado levar as esteiras à gente e dormimos lá. E quando éramos novas, à noite íamos para o baile. E depois saímos e íamos dormir nas esteiras. Tudo alargado lá na feira, tudo lá dormia. E depois vimos no outro dia, vendia-se lá muita esteira. Por aí acima a pregoar as esteiras. Ao mesmo tempo dava para rir. Minha senhora, cá esteiras! Gritámos por aí acima. Era convívio à noite, nós assentámos cá fora, ali ao pé daquele café, e a gente assentámos todas para a borda, cantámos e trouxíamos, fazíamos esteiras, era a nossa vida. Era um dia de trabalho, era uma noite até às tantas a trabalhar, mas vivíamos mais ou menos. Era alegre, a gente íamos ganhar o dia para estes senhores que tinham assim, que eram labradoras, e à noite fazíamos para nós, trouxíamos e fazíamos. A gente era 3 cachopas, eu era muito coisa para trouxer, bem, era para tudo, era pequenita, mas não tinha medo de trabalhar. Eu trouxia, minhas irmãs faziam. Depois tínhamos então aí umas senhoras que iam vender, era para o senhor dos colchões, íamos vender essas esteiras. Mas eram baratinhas, não era dinheiro que a gente ir com 20 esteiras à cabeça. É duro, mas tudo se passou na vida. Olha, nessa altura nem sei se era 25 tostões, se era 5 escudos, se era 10 escudos. Era pouco, não era muito. As esteiras já hoje dava dinheiro, dava mais. Eu vendia esteiras com 2 metros, por 2 metros, vendia aos 30, aos 25, era conforme. Agora quem fazia era eu, agora parei, pode ser que eu ainda volte. Mas para ir apanhar o bunho, não. Pois, já disse aos do rancho,
Se for preciso ir a alguma feira, eu vou ajudá-los, mas tem que ser com o bunho deles, e é para eles. Porque o paúl é travesso, espeta que a gente no chão. E aí a gente temos de andar sempre com cuidado. É assim. É a nossa vida. Quem me dera lá voltar. Eu gostava.